Olá pessoal, vamos então iniciar mais uma vídeo resolução falando aí sobre eletrostática. Vamos resolver um exercício aqui do ano de 2016. Se você for procurar essa questão, você vai observar que ela é a questão 44, como eu estou sinalizando aqui. Vamos então à leitura do enunciado para a gente compreender essa resolução. Que diz o seguinte, considere a situação na qual uma casca esférica condutora R interno R de A, isso daqui, e raio externo R de B. Estou sinalizando aqui. Sejam as seguintes afirmativas relativas às condições necessárias para que a casca esférica condutora se encontre em equilíbrio eletrostático. Bom, então, pessoal, como você pode observar, nós temos aqui 6 afirmativas. Ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. E vocês observam que nas nossas escolhas, como eu estou sinalizando aqui, está se referindo somente às corretas. Aqui correta, a letra B, a letra A também, na letra D também e na letra E as corretas. Então a gente vai analisar cada uma delas. Mas antes disso, a gente deve lembrar as condições para que um corpo esférico ou um corpo extenso qualquer ele esteja aí em equilíbrio eletrostático. Isso vai ocorrer quando em sua superfície ou em seu interior, isso eu estou me referindo nesse caso aqui para essa casca esférica, não há movimento ordenado das cargas elétricas. Se tiver movimento ordenado das cargas elétricas, a gente está estudando eletrodinâmica e aí a gente vai ter a corrente elétrica. Aí, também o que eu posso falar? Quando o corpo está eletrizado, a tendência é que essa eletrização fique o mais longe possível, ou seja, na superfície externa. O que eu quero dizer aqui, se no nosso exemplo, na nossa esfera aqui, se o corpo estiver eletrizado, então, digamos que aqui esteja eletrizado negativamente, vai ficar aqui na superfície externa a eletrização, ok? A distribuição aí é bem uniforme das cargas elétricas, não fica no interior, e sim na parte externa. Com relação ao interior do condutor, não existem cargas em excessos, ou como eu acabei de explicar, só existe aqui cargas distribuídas uniformemente na casca. O campo elétrico deve ser nulo e o potencial elétrico constante, potencial elétrico V. Então, ou seja, aqui o campo elétrico deve ser nulo no interior. E o potencial elétrico, vou apagar aqui a setinha, e o potencial elétrico aqui deve ser um valor constante qualquer. Caso contrário, haveria aí um movimento ordenado de elétrons. Isso daqui eu estou falando as características para o interior aí do condutor esférico. Na superfície, o campo elétrico não é nulo e é normal a superfície. E o potencial elétrico V é constante também, pois as cargas elétricas em excesso não se movem. Vamos aqui ao lado que eu fiz o seguinte esquema para a gente ver o comportamento aí do campo elétrico e do potencial elétrico num condutor esférico. Como vocês podem ver aqui acima, eu botei um condutor esférico aí de raio R. Vocês podem ver que ele está aí com a distribuição das cargas na superfície. Aqui nesse caso o condutor elétrico aqui está eletrizado positivamente. Aí eu posso analisar também tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico em diversos pontos aqui segundo uma distância D, que é isso daqui que eu estou sinalizando aqui. Aí observe, nessa parte de cima aqui, eu estou me referindo ao campo elétrico aí nesse condutor esférico. Você pode observar que internamente aqui ele é nulo, está aqui em laranjado, está tracejado aqui em cima, quer dizer que então o campo elétrico no interior desse condutor esférico aqui é nulo. Quando vai chegando próximo aqui à superfície, fica Q sobre R ao quadrado, ou seja, diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional ao raio aí do condutor esférico. E aí, conforme vai se distanciando aqui, nós vamos observando que o campo elétrico vai diminuindo, ou seja, aqui, campo elétrico diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional à distância aqui, por isso que a distância vai aumentando, então vai diminuindo aqui, Aí vocês podem observar o comportamento aqui dessa curva. Com relação ao potencial elétrico, pessoal, você pode observar
que no interior, até a superfície aqui, ó, ela possui esse comportamento aqui, ou seja, possui um valor constante. E a partir do momento que esse potencial elétrico é analisado segundo uma distância d maior do que o raio, esse potencial elétrico aí vai diminuindo. Porque o potencial elétrico é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância aí. Outra característica aqui do nosso campo elétrico nesse condutor esférico aqui, ó, que se a gente for observar o campo elétrico na superfície, eu estou colocando aqui onde superfície, ele vai ser o campo elétrico próximo, ok? Botei o índice Pro aqui, ó, dividido por 2. Então, pessoal, basicamente seria aí essas condições para a gente ter um condutor esférico com equilíbrio eletrostático. Vamos então analisar agora as nossas afirmativas, como por exemplo a afirmativa 1 diz que é necessário que esteja neutro aí, no caso a nossa casca esférica condutora, né? Como vocês podem ver, eu já dei um exemplo aqui de um condutor esférico em equilíbrio eletrostático aqui, ó, eletrizado positivamente, ou seja, com a falta aí de elétrons. No nosso exercício aqui, ó, eu mostrei aqui ele eletrizado negativamente. Então, ó, eu posso observar, ó, que a afirmativa 1 é falsa. Aí, ó, se a gente vir aqui entre as nossas alternativas, a gente já pode eliminar, ó, por exemplo, a letra A, que diz que somente as afirmativas 1, 2 e 6 estão corretas. Ó, 1 não está correto, já posso eliminar a letra A. Na letra B também inclui a afirmativa 1, elimino então. Na letra C, inclui a afirmativa 1, posso eliminar essas 3 escolhas. Ó. Então, eu sei que a minha alternativa correta ou é a letra D ou é a letra E. Lembrando aqui, ó, ainda posso ver o seguinte, ó, se eu observar aqui a afirmativa 2 é verdadeira, isso quer dizer que a minha alternativa correta é a letra D. Se ela for falsa, então a minha alternativa correta é a letra E. Porque, ó, se você observar, na letra D tem a 2 e na letra E não tem a afirmativa 2. Vamos ver aqui o que diz a afirmativa 2. Ó, que diz o quê? Que a diferença de potencial entre as superfícies interna e externa deve ser nula. Então, pessoal, como nós vimos aí, ó, se você observar aqui, ó, o potencial elétrico ele é constante, pessoal, aqui, ó, internamente até a superfície. Ele vai diminuindo conforme nós vamos analisando o potencial elétrico fora aí da nossa esfera. Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Ó? Se eu pegar, por exemplo, um ponto interno aqui, ó, que eu chamar de A, se eu pegar aqui um ponto externo, B, o potencial de A é igual ao potencial de B. Com isso, a minha diferença de potencial aí de A a B vai ser nula, como foi dito aqui na afirmativa 2. Então, é verdadeira. Com isso, pessoal, não precisava mais nem analisar as outras 4 afirmativas, porque eu sei que a afirmativa 2 é verdadeira. Com isso, eu posso afirmar que a letra D de dado é a minha escolha correta. Vou já deixar até sinalizado aqui, ó. Mas a gente vai continuar analisando aqui as outras afirmativas. Aí você vai observar que nada mais é do que a própria explicação que eu falei no início e que eu mostrei aqui ao lado. Como, por exemplo, a afirmativa 3 diz que o campo elétrico no interior deve ser nulo, né? Então, eu falei isso aqui, ó. O campo elétrico no interior dessa nossa esfera condutora aqui é nulo. Aí mostrei, ó, que aí conforme esteja muito próximo, é regido aqui que é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. E aí conforme a gente vai analisando pontos externos aí à nossa esfera condutora, vai ficando inversamente proporcional à distância dzinho ao quadrado. Então, ó, afirmativa 3 também é verdadeira. Aí, ó, a afirmativa 4 diz que qualquer aparelho eletrônico colocado dentro da casca esférica ficará protegido de influências elétricas externas, graças ao fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Isso daqui, pessoal, é verdadeiro. Então, como que funciona, pessoal, aí a blindagem eletrostática? No interior de um condutor oco em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Dessa forma, pessoal, qualquer aparelho elétrico e eletrônico
quando colocado em seu interior, ficará protegido de influências perturbadoras externas. Então, isso seria basicamente aí a blindagem eletrostática. E é uma aplicação aí do nosso estudo de um condutor em equilíbrio eletrostático. E aí, ó, a afirmativa 5 aqui, ó, diz que o potencial elétrico no interior deve ser nulo. O que deve ser nulo no interior é o campo elétrico, pessoal, e não o potencial elétrico. O potencial elétrico é constante. Ó. Se houvesse uma diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da casca esférica, os elétrons livres estariam em movimento e não haveria o equilíbrio eletrostático. Essa parte aqui, ó, está correta, porém, o início está errado, né? Por isso que a nossa afirmativa 5 aqui, ela é falsa. A afirmativa 6 diz que o campo elétrico fora da casca esférica condutora deve ser diretamente proporcional à carga Q e ao raio externo R de B. Então, a gente viu, ó, que o campo elétrico aí próximo da casca esférica, eu mostrei bem aqui, ó. Acho que tem tanto da seta que não dá nem para perceber. Eu vou apagar aqui as setas, vai dar para você perceber melhor. O campo elétrico próximo aí da nossa casca esférica aí é diretamente proporcional à carga Q e inversamente proporcional ao raio, pessoal. Então, ó, ela está em parte certa e quando chega nessa parte aqui do raio, ela está errada. Por isso a afirmativa 6 é falsa também. Então, como vocês podem ver, ó, nós temos aí, ó, somente a 2, 3 e a 4 aí como verdadeiro. Então, confirmando aí a nossa escolha correta sendo a letra D de dado. Ó. Aqui na escolha E de escola diz que as afirmativas 3, 4, 5 e 6, que nós vimos que é falsa, diz que estão corretas, né? Por isso que ela foi eliminada. Lembrando que aí com a afirmativa 1 a gente já eliminou a letra A, B, C de cá. Okay? Então, uma questão bastante fácil aí que se refere ao estudo de um condutor em equilíbrio eletrostático. Bom, pessoal, mais uma videoresolução aí falando sobre eletrostática. Espero que vocês tenham compreendido a videoresolução. Se vocês gostam aí da nossa ideia das nossas resoluções, divulga aí o nosso canal, aí eu vou colocar um compartilhe nessa região aqui e até a próxima videoresolução.